Acontece hoje o júri de um acidente que aconteceu em 2015 na Avenida Menino Marcelo. 5 pessoas que estavam indo ao aeroporto Zumbi dos Palmares foram surpreendidas por outro carro na contramão e, bateram de frente. O repórter Bruno Protásio está no Fórum do Barro Duro e relembra melhor para a gente esse caso agora. Então, Douglas, a família seguia no seu veículo na Avenida Menino Marcelo em direção ao aeroporto aqui de Maceió. O caso aconteceu em 2015, como você disse, quando um veículo invadiu a contramão e atingiu o carro de frente. Infelizmente, o advogado Ítalo Peterson não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele estava com 2 irmãos e a cunhada dentro do veículo. Todos ficaram feridos. Nós temos, inclusive, imagens do acidente à época. Foi feito um trabalho minucioso da perícia que indicou alta velocidade, também embriaguez do motorista que invadiu a contramão, que vai ser julgado hoje aqui no Fórum do Barro Duro, o Acácio Lima. Nós estamos com a família do Ítalo, que já está aqui aguardando o início do júri, que vai acontecer a partir desta manhã. Eu estou com o seu Ivanildo Batista, que é pai do Ítalo, e outros familiares que estão aqui. Um período de 2015 para cá em que a família tem cobrado por justiça, seu Ivanildo. Isso aconteceu em 2015, mas só hoje está acontecendo realmente o júri, é do meu filho, né? É porque a sociedade tem que entender que dirigir, se embriagar e dirigir, não é crime mesmo, sabe? No Brasil afora aí, isso é crime. Beber na direção e matar o povo na rua, pai de famílias inteiras aí dilaceradas. E a gente não tem nem estrutura para entender uma situação dessa. Somos advogados, tá aqui, meus filhos tudo aqui, parentes. Acompanha essa situação, mesmo quem estava fora não aguenta ver um negócio desse. Então a sociedade tem que dar um basta nisso. A gente tem que trabalhar que dirigir embriagado é crime. Todos nós dirigimos, mas a gente sabe dirigir sem embriaguez, não é? Aqueles que bebem, então entrega a chave para alguém, mas sair matando famílias inteiras. Tem um filho que veio se levantar um outro dia aí, é trabalhador e tudo, todos nós somos trabalhadores, somos advogados. Tenho 4 filhos advogados, mas a gente estuda essa situação todo dia e a sociedade tem que dar um basta disso através do corpo de jurado, que é respeitável ali, é a autoridade máxima para decidir essa situação, de dar um basta nisso. Hoje é com a gente, mas quantas famílias não já vieram e quantas ainda vai, se não houver uma resposta do nosso judiciário através do nosso corpo de jurado. Eu acredito muito na justiça, sabe? Eu ainda sou pela justiça. A divina está sendo feita, ou já foi feita, quem sabe me disse é o nosso pai, é o nosso mestre. Mas aqui na Terra, aqui no planeta, tem que ser, tem que dar um exemplo nisso aí, dar uma punição exemplar. Não é puniçãozinha de 2, 3, 4 anos, não. Dá uma punição de 20, 30 anos, porque os outros que estão vendo isso aí, nunca mais ele vai querer dirigir embriagado, ele vai pensar 2, 3 vezes. Eu vou mofar na cadeia, eu vou passar 30 anos. Não tira os 30, mas tira 20, tira 10, tira 15, mas tem que dar uma resposta. A família toda dilacerada, a gente só quer mesmo justiça. A gente trabalha com justiça, sabe? E eu acredito muito na nossa sociedade que vai dar essa resposta hoje, nesse júri de hoje. Nós estamos aqui apelando também para isso, né? Para que a sociedade entenda que são famílias todas dilaceradas. Estou com a família toda aqui, advogados que não aguentam trabalhar. Por quê? O irmão, outro dia, foi com ele pega o carrinho dele para vir por fora aqui, ele tem medo já. Eu mesmo peguei meu carro e vim hoje, mas vim com medo. Medo de quê? Num cara embriagado, invadir a contramão com 120, 130 quilômetros e jogar para cima de mim. Eu estou consciente, eu estou em 50, 60 quilômetros. Mas o cara que vem em 130 embriagado, que invade a contramão, esse não tem consciência e esse é crime. Isso não é um acidente. Acidente é quando o carro vai lá, raspa no outro e tal. Bateu porque não tinha recurso, mas embriagar na direção, sem saber o que está fazendo, e vem dizer, eu não estava no carro. Estava assim dentro do carro e só ele estava dentro do carro. Só o réu, só o criminoso, o assassino, estava dentro do carro.
Isso já foi escrito lá dentro do processo. É só folhear o processo, mas eu acredito na justiça, graças a Deus. Muito obrigado, senhor Ivanildo, por ter conversado com a gente. Nós estamos mostrando aqui, inclusive, Douglas, eu vou até mostrar, olha, tem irmãos, familiares, eles inclusive fizeram essa mensagem e tem batido muito nessa tecla de que beber e dirigir não é acidente, é crime e cobram por justiça. Reforçando que o julgamento acontece nesta manhã, começa hoje e a gente vai daqui a pouquinho também tentar a palavra do Ministério Público com a promotora de justiça e vamos trazer mais detalhes ao longo do dia da nossa programação na TV Pajuçara sobre o desenrolar do julgamento. Volto com você, Douglas. Valeu, Bruno. Muito obrigado pelas informações. A qualquer momento o Bruno volta com mais detalhes desse julgamento que tem previsão para começar pouco depois das 8 horas da manhã. Seu Ivanildo, né? Com semblante sofrido de pai que há 8 anos espera por justiça. Acho que ele disse tudo, né? Não precisa dizer mais nada. Ele falou tudo da irresponsabilidade, da constatação, da perícia constatar que vinha 120 km por hora, depois a comprovação do estado de embriaguez do réu. Torcer que de fato haja justiça. A vida do Ítalo, infelizmente, a gente não consegue trazer mais para cá. Muito obrigado, então, Bruno Protásio, ao vivo, com os detalhes desse júri. Tem previsão de acontecer hoje lá no Fórum do Barro Duro. A gente volta a falar do júri de um acidente que aconteceu em 2015 na Avenida Menino Marcelo, aqui em Maceió. 5 pessoas que estavam indo ao aeroporto Zumbi dos Palmares foram surpreendidas por outro carro na contramão e bateram de frente. O repórter Bruno Protásio continua no Fórum do Barro Duro e fala agora com a promotoria ao vivo. É com você, Bruno. Então, Douglas, daqui a pouco o julgamento vai começar. Nós vamos conversar agora com a promotora de justiça, Adilza de Freitas. Doutora Adilza, bom dia. Em relação à sustentação hoje do Ministério Público, um julgamento sobre um caso que aconteceu em 2015, o que tem de já confirmado em relação a este acidente que provocou a morte do advogado Ítalo? As provas estão bastante claras, que ele era o único que estava no veículo e aqui ele vai responder e nós esperamos que seja condenado pelas condutas criminosas por homicídio qualificado e 3 tentativas de homicídios que ele praticou em uma só conduta. E nós esperamos que daqui saia uma lição para a sociedade do município de Maceió, que não deve desrespeitar as regras básicas do trânsito. Ingerir bebida alcoólica, passar a noite numa balada, depois entrar no seu veículo, acelerar em alta velocidade em uma via movimentada como é a Avenida Menino Marcelo, manobras perigosas e matou o ocupante de um outro veículo que vinha na mão dele. Ele invadiu a contramão, matando o condutor e tentando matar os demais ocupantes. Então nós esperamos que aqui ele saia daqui condenado, porque as provas estão bastante claras e o resultado era previsível e ele anuiu através da sua conduta, através desse risco qualificado, embriaguez, uma velocidade além do permitido na via, que era 60 km, ele bateu, colidiu, estava em 122 km por hora. Então, assumindo esse risco de dirigir embriagado e em alta velocidade com manobras perigosas, o carro, neste caso, ele funciona como uma arma tão potente ou mais potente do que uma metralhadora. É tanto que de uma só vez matou um e tentou matar 3. Doutora, há uma média da pena que pode ser aplicada hoje, por exemplo, uma pena máxima? A pena no Brasil parece utopia, é tão leve que dá pena. Então, eu sempre busco conscientizar isso aos jurados. Você vê o Manico do Parque, não sei quantos crimes, solto. Bruno, um crime grave, solto. O que matou a atriz Daniele Pérez foi solto. Então, o que se cumpre de pena aqui no Brasil é isso aqui.
só sabe a dor da perda de um ente querido quem perde, porque a pena no Brasil é muito leve. Se fosse cumprido realmente o tempo de pena, já seria razoável. Então, o ideal nesse tipo de crimes graves, de você retirar o bem mais importante de uma pessoa, seria a prisão perpétua, coisa que não tem no nosso país. Então, o que buscamos é muito leve, não é, diante da legislação, considerando a conduta tão grave praticada pelo réu, que é tirar o direito mais importante, que é o direito de viver. Porque sem o direito de viver, todos os demais direitos, eles deixam de existir. Doutora, obrigado pelas informações para a gente ao vivo aqui no Balanço Geral Alagoas. Douglas, nós tentamos também conversar com a defesa do Acácio, que é o réu. O advogado de defesa está a caminho, então a gente segue por aqui acompanhando tudo antes do julgamento começar e a gente pode ainda voltar com mais informações ao longo do BG. Volto com você. Valeu, Bruno. E ao longo de toda a nossa programação, a gente também vai continuar acompanhando essa história aí tão grave, né? Isso que aconteceu em 2015, passaram-se os anos de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28 anos depois, tem o julgamento previsível, né, para acontecer, a previsão, daqui a pouquinho lá no fórum do Barro Duro. A gente também vai continuar acompanhando essa história. Você viu a velocidade que ele vinha, né? 122 km por hora em uma via em que o máximo seriam 60 km por hora. O Ítalo Peterson perdeu a vida e deixou familiares aí arrasados, como a gente viu no bloco anterior, né? O depoimento do pai dele é de cortar o coração e não é para menos. Muito obrigado, então, Bruno Protásio, ao vivo, com essas informações. A gente volta ao vivo ao Fórum do Barro Duro, porque começa em instantes o júri de um acidente com morte que aconteceu em 2015 na Avenida Menino Marcelo. Protásio, você já falou com o pai da vítima, com a promotoria e agora você está com quem? Agora a gente vai ouvir o advogado de defesa do réu, o Acácio Lima. O doutor Raimundo Palmeira está representando ele hoje. Doutor, bom dia. Qual vai ser a sustentação da defesa hoje durante o julgamento? Bom dia. A defesa vai trabalhar com a hipótese principal da negativa de autoria. Esse caso é um caso emblemático. Chamou a atenção, inclusive, dos órgãos de imprensa. Uma tragédia tão grande e a autoridade policial não teve coragem sequer de fazer perícia no local. Chegou-se a suspeitar que poderia se estar acobertando alguém, ninguém sabe quem. As memórias de Acácio ficaram prejudicadas, sofreu traumatismo craniano, submeteu a cirurgia, 30 dias de UTI. Entretanto, foi encontrado no banco do passageiro, imediatamente após a batida, no banco do passageiro, atrás do motorista. Marcas de sangue na porta traseira, onde mostra que eles se compatíveis com o seu ferimento. Quem estaria na cena? Uma absolvição hoje é o reconhecimento da dúvida, pois o tribunal do júri traz lágrimas dos dois lados, não tem vencedor. Não acaba a história com a absolvição, porque a própria defesa vai insistir que a investigação continue. É importante se saber quem dirigia aquele veículo e por que não foi feita perícia na hora. Porque não se teve o cuidado com vidas que se perderam. A outra vida que quase se perde, o carro era dele. Mas ele não sabe dizer por que, como estava no banco traseiro. Nós temos testemunha que, ao chegar, já o encontrou no banco traseiro, logo depois do acidente. Há um mistério muito grande que o Estado tem a obrigação de esclarecer. Condenar alguém contra quem não se tem elementos suficientes de prova é matar a história. É parar uma investigação que não pode ser parada. Nós vamos provar em plenário a impossibilidade de Acácio vir dirigindo aquele carro. Vamos provar. Doutor, muito obrigado pelas informações também ao vivo aqui no Balanço Geral. Então, daqui a pouquinho vai ser iniciado o julgamento e a gente vai acompanhar e trazer mais informações ao longo da nossa programação. Douglas.